Noite, e fiquei pensando, né? Quando nós consideramos um personagem bíblico que é modelo de vida de oração, você lembra de quem? Pelo menos quem nasceu num lar cristão e começou a ouvir as historinhas bíblicas, né? Desde criança tem pelo menos um personagem já na cabeça, talvez pelas historinhas ou até pelas músicas. Não sei quem foi criança aqui e aprendeu aquela música. Daniel orava a Deus 3 vezes ao dia. Isso, então, Daniel, desde a minha infância, é um personagem bíblico modelo de vida de oração. Gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias para o livro de Daniel, capítulo 6. E essa história também é uma das principais histórias que cativa as crianças e talvez muitos adultos também. Daniel na cova dos leões. Então vamos ler esse capítulo e à medida que a gente vai lendo, vamos explicando aí um pouquinho o que a palavra de Deus diz e quais as aplicações, quais lições podemos tirar para as nossas vidas. Então Daniel 6 diz assim: pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 sátrapas que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então, sátrapas, que palavra é essa que parece um trava-língua, né? Difícil até de falar. Mas pensem aí, é um administrador de províncias. Então, o rei Dario, o Medo, né, e depois a Babilônia foi conquistada aí pelos Medo-Persas, então o rei Dario, com seus 62 anos, conquistou ali a Babilônia e colocou esses 120 administradores que pudessem administrar, né, ou prestar contas em relação às províncias para que ele não sofresse nenhum dano. Ou seja, era aqueles que queriam ver questões de impostos, a questão de segurança pública e qualquer outra coisa nesse sentido. E dentre esses 120, 3 presidentes, ou seja, 3 superiores. Dentre eles estava aí Daniel, né? Versículo 3. Então o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Veja só Daniel aqui se destacando, a ponto de que o rei queria que ele fosse como um vice-regente, né? Um vice-regente. Daniel tinha aqui seus 80 anos aproximadamente, né? Daniel foi levado para a Babilônia com aproximadamente 14, 15 anos, e o destaque aqui sobre Daniel nesse versículo é que ele tinha um espírito excelente. Observe aí que o editor da nossa Bíblia aqui não colocou espírito com letra maiúscula. Então, o entendimento é que esse espírito se referia ao próprio Daniel, a pessoa de Daniel, né, o caráter dele, ou se referindo a algum tipo de qualidade dele. Nós podemos ver que tipo de qualidades nós encontramos em Daniel, baseado nesse próprio livro que estamos estudando neste momento, meditando agora. Veja, por exemplo, Daniel capítulo 1, versículos 20 e 21. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Então, os irmãos conhecem muito bem a história aqui, Daniel, os seus 3 amigos, eles pediram ao chefe lá da cozinha, né, que lhes permitisse não comer das finas iguarias do rei, mas apenas legumes e beber água. Ele teve medo, mas fez o teste de 10 dias, eles pareciam mais fortes, mais robustos, então permitiram que eles ficassem com essa dieta, né? E depois de um certo tempo, foi feita uma avaliação entre Daniel, os amigos de Daniel e todos os que tinham sido levados cativos. Lembra que os nobres de Judá tinham sido levados para servir ao rei. Eles precisavam estudar sobre toda a ciência, cultura dos caldeus.
E veja que aqui não diz que eles foram 10 vezes mais doutos do que os outros simplesmente que estavam ali, na mesma categoria ou na mesma situação deles. Mas eles eram mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o reino da Babilônia. Então aqui a gente percebe que espírito excelente pode ser esse. Talvez essa sabedoria que foi dada por Deus, essa inteligência que foi dada por Deus a Daniel e seus amigos. Outro versículo que também destaca aí uma característica de espírito excelente de Daniel, capítulo 4, versículo 9. Beltesazar, o nome que foi dado a Daniel, o nome babilônico. Beltesazar, chefe dos magos, eu sei que há em ti o espírito dos deuses santos, e nenhum mistério te é difícil. Eis as visões do sonho que eu tive, dízima, e a sua interpretação. Então, aqui já fala o espírito dos deuses santos. Então, aquele rei entendia, né, aqui o rei Nabucodonosor, entendia que Daniel tinha um espírito diferente. E qual era esse espírito? É um espírito de Deus. Mas como ele era um deus idólatra, aliás, como ele era um rei idólatra, um homem idólatra, ele não conhecia o Deus de Daniel. Então, espírito dos deuses santos, deuses diferentes, deuses separados dos nossos. Por quê? Porque os nossos são visíveis. Os nossos estão aqui, os nossos ídolos, né? Mas os deuses, ou o que ele achava, né, de Daniel, não se podia ver. Mas uma coisa era certa, esse Deus de Daniel, vou falar assim, que é esquisito falar deuses, esse Deus de Daniel o capacitava para interpretar sonhos, né? Lhe dava a sabedoria, lhe dava a inteligência. Então, mais um outro versículo para frente, outros versículos. Daniel, capítulo 5, versículos 11 a 14. Há no teu reino, agora aqui o rei Belsazar, tá? Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Nos dias de teu pai, se achou nele luz, a inteligência e sabedoria como sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros. Porquanto espírito excelente, conhecimento e inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis se acharam neste Daniel, a quem o rei pusera o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, a Daniel e ele dará a interpretação. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel: És tu aquele Daniel dos cativos de Judá que o rei meu pai trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito que o espírito dos deuses está em ti, e que em ti se acham luz, inteligência e excelente sabedoria. Então, por que está aqui espírito em letra minúscula? Porque eles não estão... Isso aqui é a fala dos reis idólatras, né? A primeira fala de Nabucodonosor, agora a fala de Belsazar, do rei Belsazar. Então, ele entende aqui que esse espírito dos deuses é uma capacitação dada pelos deuses a Daniel, né? Ele tem uma sabedoria, uma inteligência acima dos outros encantadores ou dos outros caldeus, feiticeiros aqui. Então, era algo dado pelos deuses. Então, não está se referindo aqui ao Espírito Santo. Eles não estão se referindo ao Espírito Santo, até porque eles não conheciam o Espírito Santo. Tá bom? Então, veja, o que é esse Espírito excelente que acabamos de ler aqui? É essa sabedoria, é essa inteligência, é essa capacitação dada por Deus a Daniel. Né? Dada por Deus a Daniel. Então, se ele tinha um espírito excelente, isso não vinha dele mesmo. Embora entendemos que ele era um homem inteligente, né? Mas Deus o capacitou para isso. Deus o capacitou para isso. Vamos continuar. Então, versículo 4. Capítulo 6. Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. O que nós podemos enxergar aqui? Eles tiveram inveja de Daniel. O rei queria colocá-lo como um vice-regente, estaria acima deles. Quem é esse judeu que chega aqui no nosso país e já está se tornando, né, como o pessoal diz, né, já está sentando na janela?
Não pode. Isso era para um de nós. Então, imagina aí, se fosse nos dias de hoje, estariam investigando a vida de Daniel de todos os jeitos, tentando achar um tipo de corrupção, um erro, um pecado, um problema para que ele fosse demitido, né? Para que ele fosse preso de alguma forma. Então, todo mundo ali investigando, a imprensa investigando, detetives buscando de alguma forma encontrar uma falha nele. Mas o que diz o versículo? Mas não puderam achá-la. Ou seja, uma ocasião para acusar Daniel. Não puderam achá-la nem culpa alguma, porque ele era fiel. E não se achava nele nenhum erro nem culpa. Daniel era fiel. Você percebe no versículo 3 um destaque, porque ele tinha um espírito excelente. E agora nós entendemos aqui o porquê desse espírito excelente. Ele era fiel. Ele era fiel. Fiel a quem? Nós sabemos. Ele era fiel a Deus. E por isso acabava sendo honesto, íntegro diante do rei e diante de todos que estavam ao seu redor. Lembra de José, para contar outra história de um homem fiel? Quando ele foi ali abordado pela esposa de Potifar, né? O que ele respondeu? Poderia eu pecar contra Deus e contra o meu Senhor? Então ele colocou ali, ele não poderia pecar nem contra o seu senhor Potifar, porque ela era esposa dele, mas principalmente contra Deus. Principalmente contra Deus. Então Daniel era fiel a quem? Era fiel a Deus, e por isso ele tinha um espírito excelente, por isso ele era honesto, por isso ele não tinha culpa alguma que o pudessem acusar. Aí, o que acontece? Vamos continuar lendo. Disseram, versículo 5, disseram, pois, estes homens, nunca acharemos ocasião alguma para acusar este Daniel. Veja só o que esses homens estão dizendo. Eles reconhecem que ele era um homem fiel, que ele era um homem íntegro, que ele era um homem honesto. Nós nunca vamos encontrar. Mas eles queriam, eles eram homens maus, invejosos. Eles queriam acusar Daniel de qualquer forma. Eles reconheciam a fidelidade de Daniel, a integridade de Daniel. Aí veja. Nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então, eles sabiam que ele era fiel a Deus. Então, estes presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e lhe disseram, ó rei Dario, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que, por espaço de 30 dias, fizer petição a qualquer deus ou qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Isso aqui parece esquisito demais, né, para os nossos dias. Mas era a cultura deles, era uma cultura idólatra em que muitas vezes os governantes, os reis, eram considerados deuses. Veja o que eles disseram. Todos os prefeitos, sátrapas e presidentes concordaram com esse decreto, com esse interdito. Todos. Ou seja, eles mentiram, né? Incluíram Daniel no meio. Então o rei, que gostava muito de Daniel, deve ter entendido. Bom, se são todos, são todos. O rei, que era também idólatra, né, que provavelmente orgulhoso, se sentiu honrado, lisonjeado. Uau, vão orar só a mim e nem a outro Deus. Veja que eles não consideravam muitos outros deuses, né, dessa forma. E concordou. Veja aí, versículo 7. Já lemos... Versículo 8. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura para que não seja mudada segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa, o rei Dario assinou a escritura e o interdito. Bom, todos concordam, parece ser uma coisa legal, vou ser engrandecido, então vamos concordar com isso, vou assinar. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e, em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer.
Veja só, quando Daniel soube, o que ele fez? Totalmente o contrário do interdito. Ele orou ao seu Deus. Uma lei que é contrária à vontade de Deus deve ser desobedecida pelos filhos de Deus, pelos servos de Deus, porque Deus é o rei dos reis, o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores. Ele está acima de tudo e de todos. Daniel era tão fiel a Deus que ele não se incomodou, parece que ele não teve medo. Ele foi fazer a mesma coisa que costumava fazer, com janelas abertas em direção a Jerusalém. Isso não era um exibicionismo, é porque era o costume dos judeus orarem em direção a Jerusalém, né? Então, ele permaneceu fiel a Deus. Será que nós faríamos a mesma coisa? Se fosse colocado hoje uma lei que dissesse que os crentes não podem fazer certa coisa, né, não podem adorar a Deus, não podem vir para a igreja para adorar a Deus, não pode pregar o evangelho, não pode falar sobre certa coisa que a Bíblia aqui condena, mas que alguém pode ficar ofendido. Não pode falar sobre Cristo na rua, não pode evangelizar, não pode ler a Bíblia. O que nós faríamos? Nós obedeceríamos a lei e ainda diríamos: não, mas nós temos que obedecer a lei dos homens, porque assim nós honramos a Deus. Como? Tem um versículo no Salmo, se me ocorreu na cabeça agora, por isso que eu não anotei, mas que diz, agora eu não vou lembrar a referência, mas que diz que às vezes alguém coloca, por pretexto de lei, algo que é contrário à vontade de Deus. Às vezes os maus fazem isso. Então, olha, você tem que obedecer porque é lei, mas é contra a vontade de Deus. Isso deve ser, pelos crentes, desobedecido. Desobedecido. Daniel foi contra o rei aqui. Ele foi contra o decreto. O rei foi induzido a um erro. Daniel não desonrou, desrespeitou, ofendeu o rei. Isso vai ficar claro mais no final do texto. Vamos para frente. Versículo 11. Então aqueles homens foram juntos e, tendo achado a Daniel a orar, a suplicar diante do seu Deus. Por que o acharam a orar? Porque era visível. As janelas estavam abertas e eles estavam procurando justamente isso. Esse homem não vai ser infiel ao seu Deus. Então ele vai cair direitinho na nossa armadilha. Então, se apresentaram ao rei, versículo 12, e a respeito do interdito real lhe disseram: não assinaste o interdito que por espaço de 30 dias todo homem que fizesse petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Então responderam e disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste. Antes 3 vezes por dia faz a sua oração. Olha só o que eles disseram. Ele não faz caso de ti. Então eles já estavam tudo planejado mesmo. Daniel vai orar, vai continuar orando ao seu Deus, e nós vamos dizer isso para o rei. Tendo o rei ouvido estas palavras, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar Daniel. Veja, o rei se ofendeu aqui. É verdade, ele desobedeceu o meu decreto porque ele me despreza, porque ele não me honra, porque ele não gosta de mim. Não, ele sabia que caiu numa armadilha. Sabia que caiu numa armadilha. Não tinham dito que todos os conselheiros, todos os sátrapas, todos os prefeitos tinham concordado com aquele interdito? Por que Daniel faria isso agora? Então aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram: sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem Daniel e o lançassem na cova dos leões. Veja, o rei fez isso não porque ele queria, mas porque ele era obrigado pela própria lei.
esse rei aqui era o homem mais poderoso do mundo daquela época. E mesmo sendo o homem mais poderoso do mundo, ele não podia ajudar Daniel. Mas havia alguém mais poderoso do que esse rei. Então veja o que ele disse. Foi trazida uma pedra posta sobre a boca da cova, selou-a o rei com o seu próprio anel e com um dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum. Opa, eu acho que eu pulei alguma coisa aqui. Eu estava esperando ele dizer algo. Está aqui, é no versículo 16. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Então veja, o rei desejava que Daniel fosse, de alguma forma, salvo, liberto. E percebe que essa situação, que parece ser terrível, já contribuiu para que o rei começasse a considerar o Deus de Daniel. Ele sabia que Daniel tinha um Deus, ele sabia que Daniel era muito fiel ao seu Deus, e agora ele estava entendendo, ou pelo menos ele esperava que aquele Deus, de alguma forma, salvasse Daniel. Ele começou a depositar uma esperança no Deus de Daniel. No Deus de Daniel. Agora sim, vamos continuar onde eu tinha parado. Versículo 18, então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Talvez algum tipo de oração aqui, lembra? Ele era um rei idólatra, não conhecia Deus, mas de alguma forma, talvez ele queria ser, Deus de Daniel, de alguma forma assim, livra-o. Não conseguia dormir, passou o tempo sem comer, em jejum, estava preocupado, ansioso. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel. Veja, ele tinha alguma esperança. Por que um rei iria chamar alguém se ele soubesse que estava morto? Ele tinha alguma esperança. Talvez ele tenha ouvido as outras histórias de Daniel, né? Talvez as histórias dos amigos de Daniel. Talvez aquela outra situação em que Daniel poderia ter sido morto, assim como todos os magos, porque não souberam interpretar o sonho de Nabucodonosor, mas Daniel foi até lá, né, pediu um tempo de oração, né, de um tempo para que pudesse orar, e depois interpretou o sonho. Não só interpretou, mas contou o sonho, interpretou. Talvez o rei já sabia dessas histórias, mas não tinha dado tanto valor assim, mas naquele momento veio à sua mente. Disse o rei, né, chegando, chamou por Daniel com voz triste, disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo. Por que servo do Deus vivo? Porque os deuses deles eram feitos de pedra, de metais preciosos e outras coisas desse tipo. Percebia-se que era um Deus morto, que era um Deus que não podia fazer nada, embora eles acreditassem de alguma forma no poder daqueles deuses. Mas o Deus de Daniel não se podia ver, mas sabia que ele agia, ele era vivo. Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões. Isso é interessante, tenha podido esse teu Deus tem poder para isso? Ele pode te livrar dos leões? Eu falei que eu aprendi sobre Daniel na infância, né? Então eu tinha um disco de vinil que tinha foto ali de Daniel e uns leõezinhos bem fofinhos ainda por cima. Mas a vida real não era assim, não. Os leões podem ser animais bonitos, mas é de causar medo, não é? E aí? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. Imagina o coração do rei ao ouvir Daniel falando: o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Ele não ofendeu o rei, ele não maltratou o rei, ele não cometeu nenhum pecado contra o rei. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Ele era fiel. Ele creu em Deus, talvez como seus amigos. Lembra que os amigos disseram a Nabucodonosor?
Se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo que não adoraremos aos teus deuses. Já pensou? Ele creu em Deus. Se Deus quisesse, ele poderia ter morrido ali. Mas Deus quis salvá-lo. Talvez por causa disso, veja só. Ordenou o rei e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel e foram lançados na cova dos leões, ele, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Eles foram punidos mesmo, né? Mas o que eu estava dizendo é por causa do que vem a seguir. Então o rei Dario escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Faça um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não está destruído, não será destruído, o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. No final das contas, Deus foi glorificado pelo homem mais poderoso do mundo daquela época, que era um idólatra. E que não podia livrar o seu amigo Daniel, a quem amava tanto. Mas Deus podia. E Deus pode nos livrar ainda hoje. Então, quando nós estivermos numa situação que parece ser crítica, que depende aqui, ou eu sou fiel a Deus, ou eu vou ser punido de alguma forma pela sociedade, pelos meus amigos, pelo meu patrão, pelas pessoas. O que você vai escolher? Talvez esse momento de ser fiel a Deus aqui redunde, talvez não, certamente, se for fiel, redundará em glória e honra a Deus. Nós teremos a oportunidade de honrar a Deus, quer com a nossa vida e vitória que Deus queira se nos dar, ou mesmo com a nossa morte, como no caso de Estevão. Deus não livrou Estevão das pedradas. Ele morreu. Mas nós entendemos que foi até um testemunho diante de Paulo, Saulo, que se tornou o grande Paulo. Aqui o pastor Valnei fala tantas vezes, né? Talvez ou não, certamente nós entendemos assim, foi por influência de Daniel que aqueles sábios do Oriente foram visitar o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, do seu nascimento. Então, aqui ficou o testemunho do Deus vivo, apresentado por Daniel, por seus amigos, porque eles foram fiéis, porque Deus os capacitou, porque Deus lhes ajudou a perseverar. E o Deus de Daniel é o nosso Deus. Nós podemos também, assim como Daniel, sermos fiéis, termos um espírito excelente, darmos um bom testemunho e sermos fiéis até nesses momentos difíceis. Infelizmente, às vezes, somos infiéis em momentos bem mais fáceis. Que sejamos como Daniel e que Deus nos ajude a glorificá-lo em tudo. Senhor nosso Deus, muito obrigado pelo tempo que tivemos agora, meditando na Tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos fiéis, nos capacita pela Tua graça, pelo Teu poder, a vencer as provas para glorificarmos o Teu santo nome. É que eu peço em nome de Jesus. Amém. Vamos agora ao nosso tempo de oração.